Bem, vamos trazendo aqui as informações. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era o Carlos Abreu, ele que é o chefe do cartório eleitoral da cidade de Faxinal. E a gente tem a honra de receber ele aqui, até para falar um pouquinho sobre lei eleitoral, sobre campanha eleitoral, o pleito eleitoral que está chegando o dia, faltando um pouco mais de uma semana. E é importante para a gente estar recebendo aqui o Carlos, até para a gente estar expondo aqui a importância, né, do voto consciente, das pessoas irem votar, algumas dúvidas que as pessoas têm, e o Carlos vai nos ajudar nesse sentido. Carlos, primeiramente, bom dia. Bom dia. Você está acompanhado do teu companheiro aqui, é Maurício? Maurício, que é da Secretaria do TRE, está nos auxiliando aqui com as eleições. Ali são quantos funcionários no TRE de Faxinal? Faxinal são 2 funcionários. Um está afastado, no momento eu me encontro lá, e o tribunal mandou o servidor Maurício para nos auxiliar durante esse período. O Maurício vem de onde? Da Secretaria de Curitiba. Vem da Secretaria mesmo. Uhum. Agora, o trabalho de vocês é fazer com que o pleito eleitoral possa transcorrer da forma mais normal possível, né? Exatamente. Quanto menos conflitos houver, melhor para nós e melhor para toda a população. Quais são os principais transtornos que o cartório tem enfrentado? É essa questão da propaganda de rua? Ou, no geral, tudo acaba se complicando, principalmente chegando mais próximo da eleição? É um período conturbado para nós. Os candidatos, à medida que vai se aproximando do dia da eleição, acabam ficando com os ânimos mais à flor da pele. Não só os candidatos, quanto os cabos eleitorais, até simpatizantes. E isso acaba gerando um pouco de confusão, às vezes até, com questão de propaganda, de denúncias de um candidato contra outro, e toda sorte de ocorrências sobre esse período eleitoral. Agora, o que a gente tem observado, não sei em Faxinal, mas pelo menos em Cruz Maltina e Borrasópolis, nós não estamos tendo assim muitos comícios, e isso facilita um pouquinho, porque o comício também é algo que pode gerar transtorno, né? Pode. O comício, desde que foi proibida a veiculação de shows nessas reuniões, acabou ficando um pouco mais esvaziado. Deixou de ser um atrativo ali, Deixou de ser um atrativo que muitas vezes os eleitores iam para prestigiar o show, né? O show que tinha lá. Agora é só propaganda que existe nesses comícios. Então, mesmo assim, ainda temos visto em Faxinal um público que vai assistir a esses eventos. Agora, é interessante que nem o apresentador, a figura do apresentador, pode existir. Tem que ser o candidato mesmo expondo a sua proposta, né? Exatamente. O apresentador que é público pode caracterizar o showmício. Por isso, tem que ser feito pelos próprios candidatos. Se ele já for radialista, se já tem essa função, aí não há problema. Ele está inserido ali no meio. Ele já é do contexto. A propaganda de rua, nós falamos bastante sobre isso, que tem aquela proibição de 200 metros para órgãos públicos, né, prefeitura, câmara, fórum, em funcionamento, ou se não estiver em funcionamento. Esse é algo importante que veio, e é importante que os candidatos respeitem, né? É importante. Antigamente não havia muitas limitações para a propaganda eleitoral. Aí o que se via era uma poluição visual, sonora, que muitas vezes o próprio eleitor vinha procurar o cartório para pedir providências. De alguns anos para cá, a legislação eleitoral vem coibindo alguma dessas práticas. A pena também está mais rigorosa, né? Agora já são previstas multas para essas situações, e se for constatada, é possível que os próprios candidatos, adversários ou o Ministério Público Eleitoral promovam representações que vão aplicar multa, sim. E até eu acompanhei o promotor falando sobre abuso do poder econômico, que pode resultar, inclusive, né, na cassação do registro da candidatura. Exatamente. Né? Ele pode, eventualmente, ganhar a eleição, mas não levar, porque abusou durante a campanha, e se ficar comprovado que ele captou votos, abusou do poder econômico, isso ele pode ter o seu mandato cassado. Agora, a Justiça Eleitoral tem falado muito sobre a questão da compra de votos, ou da venda do voto, ou do voto limpo, do voto consciente, e isso é importante para você estar divulgando, né? É importante. O eleitor, muitos deles, têm em mente que somente quem está comprando voto é que está fazendo a irregularidade. Mas, na verdade, tanto quem compra quanto quem vende o voto está cometendo o crime de corrupção eleitoral. É um crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral,
que diz que comprar, oferecer vantagem em troca do voto é crime. Então, é importante que o eleitor evite essas condutas que se deparar com algum candidato que lhe ofereça. Agora, hoje nós temos, qualquer celular aí tem uma câmera fotográfica, tem um gravador. Então, hoje está muito fácil, né, do candidato ser pego nesse sentido. Então, é importante que todos fiquem atentos, porque não é só o Tribunal Regional Eleitoral que está fiscalizando, mas cada um pode estar fazendo essa fiscalização. Né? Exatamente. Como nós dizemos agora no começo, são poucos funcionários dos quadros da Justiça. Então, o interessante é que todos os candidatos, eleitores, fiscalizem um ao outro. A eleição é de todos. Então, todos devem ter esse interesse de um processo sem máculas. Um outro detalhe, no dia da eleição, tem muitas pessoas que estão em dúvidas. Uma delas tem que levar um documento com foto? Precisa. Tem que levar um documento oficial com foto. Se ele for só com o título eleitoral, não vota. Mesmo que seja irmão do mesário, do presidente de mesa, ele precisa portar o título, porque é o comprovante, documento com foto, porque é exigência legal. Porque assim, em eleição, eu estou perguntando isso porque já tivemos eleições passadas que houve essa informação. Mas aí você chega numa cidade grande, é claro que o mesário não conhece ninguém, e é diferente. Mas numa cidade pequena, como Cruz Maltina, como Boasópolis, como Nardelli, e as pessoas todas se conhecem. Então o cidadão vai imaginar, eu não vou levar o documento, porque lá o mesário me conhece. Mas vai ser exigido então. Vai ser exigido. Eleitor, leve o seu documento com foto no dia da votação. Se o mesário não fizer isso, não exigir, porque há uma irregularidade do mesário. Há irregularidade do mesário e, inclusive, existem os fiscais partidários que podem relatar isso e trazer ao juiz eleitoral. É porque até 2009 bastava o título de eleitor para votar. Não era necessário o documento com foto. Mas de 2009 em diante passou a haver essa exigência e o eleitor tem que portar esse documento com foto. Na hora que o cidadão vai votar, tem tempo ali de voto? É determinado um tempo ou ele pode ficar à vontade? Na verdade, um tempo específico não. Alguns têm mais dificuldade para votar. Pessoas de mais idade, pessoas que não têm muito contato com computadores, com aparelhos eletrônicos, têm mais dificuldade. Então fica... Ninguém pode ajudar. Ninguém. Só existe uma única hipótese que ele pode ser auxiliado se ele tiver problemas de locomoção ou algum problema de deficiência que não o permita votar. Nesse caso, ele pode ser ajudado tão somente por uma pessoa da confiança dele. O mesário não pode ajudar, um candidato de jeito nenhum, é somente a pessoa da confiança dele, um familiar. Levar uma criança, pode também, nesse caso ou não? Nesse caso em específico. Agora, se a pessoa tiver plenas condições de votar, ela não pode levar o filho para ir lá digitar na urna. A eleição não é brincadeira. É somente no caso do eleitor que tem essa necessidade. Não existe nada lá, por exemplo, um idoso, ele com a saúde bem debilitada, levar uma criança, não existe nada lá que permite isso, não, né? Se a pessoa for idosa, estiver bastante debilitada e quer votar, levar uma criança, existe alguma coisa na lei que diz isso? Não, né? Não, existe, a lei fala que o eleitor com dificuldades de locomoção ou deficiência, generalizado, pode levar uma pessoa de sua confiança. Se essa pessoa de confiança for um netinho de 13 anos, não tem problema, pode. Agora, se o eleitor tem condições de votar, ele não pode ser auxiliado por ninguém, nem mesmo um eleitor analfabeto. Agora, eu recebi uma denúncia aqui absurda, mas eu vou passar porque, às vezes, como um acreditou, outros podem acreditar. Uma eleitora ligou, não é aqui da nossa comarca, mas ela ligou dizendo o seguinte, olha, teve um cidadão que passou aqui e pediu para mim votar nele. E ele falou, se eu não votar, depois ele tem a relação da urna e ele vai saber quem votou e quem não votou. É importante, né, esclarecer que a votação pela urna eletrônica, nós podemos até classificar como a mais segura do mundo, né? A mais segura do mundo. Nossa grande preocupação na justiça eleitoral é justamente com o sigilo do voto e com a isenção, imparcialidade. O eleitor votar de acordo com a sua consciência. Ninguém tem relação... Não existe relação nenhuma, tanto que é proibido pela lei ele portar celular ou aparelhos eletrônicos na cabina de votação. Eu até vi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral falando sobre isso,
que inclusive o celular, se pegou a pessoa com o celular, vai dar até prisão. Vai dar, ele vai ser chamado para dar essa explicação ao juiz eleitoral ou ao Ministério Público, porque a lei dispõe que ele não pode entrar com esses aparelhos. E justamente para evitar que ele faça uma fotografia ali na ocasião do voto. Que é na foto do voto. Eleitor, não, no dia da votação, ou deixe seu celular em casa, ou no ato da votação, deixe com um mesário, que vai haver uma mesa especificamente para serem deixados esses objetos. Para deixar ali o celular. Exatamente. Ele não pode entrar na cabina com esses objetos. E até houve na eleição passada muito comentário sobre isso, de que a pessoa com um celular tirava foto para depois comprovar para o candidato que, olha, eu votei, está aqui o voto. Uhum. Então é uma forma de coibir isso aí também. Coibir. Isso não é permitido, se ele fizer isso, é uma conduta contrária à lei. E existem no local de votação os fiscais, que estão lá para, embora um pouco distante da cabine, é possível notar uma movimentação diferente ali. Então, para evitar confusão, não leve esses aparelhos. Agora, o Carlos está falando para a gente aqui sem livros, sem ver a lei ali, porque o Carlos já tem também essa experiência, não é obrigado a saber tudo também, mas ali, no dia da eleição, dá para passar um pouquinho de orientação sobre se pode usar uma camiseta, se o fiscal vai estar identificado, você consegue passar isso para a gente? Claro, a única propaganda permitida ao eleitor no dia da votação são pequenos adesivos, broches ou qualquer pequeno adorno no seu vestimento. Uma expressão individual. Individual e silenciosa. O eleitor ele pode se dirigir com um adesivo do candidato afixado no seu peito, no seu braço, por exemplo, até na testa. Isso pode, não tem problema. Mas tem que ser silenciosamente. Ele vai com o seu adesivo, vota, se retira e vai embora. Isso é perfeitamente permitido. Agora, camisetas, bonés, ou qualquer outro tipo de propaganda não é admitida. É propaganda proibida no dia da eleição. Uma camiseta do candidato não vai poder usar? Camiseta não pode mais. Podia até alguns anos atrás. Hoje em dia não pode. Se ele for com a camiseta, os mesários já estão orientados a não permitir a sua entrada, ou se ele persistir, inclusive ser requisitada força policial para tirar o eleitor de lá. E na rua, ele andando com essa camiseta, pode dar problema para ele também, ou só na hora de votar? Pode, porque a lei, recentemente, ela proibiu, durante a campanha, aos partidos e coligações confeccionarem camisetas. Entra num brinde ali. É um brinde. Brindes de campanha, há 10 anos atrás, era muito comum. Exato. Hoje em dia, não é mais permitido. Se a coligação confeccionar essas camisetas, isso caracteriza brinde que pode, inclusive, dar abuso de poder econômico. Agora, o candidato pode ter, por exemplo, no dia da eleição, ele pode ter um grupo de pessoas na rua trabalhando para ele, fazendo... Pode, mas esse grupo ele não pode usar vestuário padronizado e se aglomerar. Todo mundo com a camiseta branca. Por exemplo, qualquer aglomeração que caracterize a manifestação em prol de algum candidato é vedada. Então, se tiver lá um grupo com 10, 20 pessoas com camiseta parecida, ou todos com adesivo de candidato, isso é manifestação coletiva, não pode também. Mas ele pode, esse grupo também não pode estar identificado, ou ele já é proibido até de estar identificado. É que os fiscais, eles têm eles vão estar cadastrados na Justiça Eleitoral. Eles vão portar um crachá em que consta o nome do partido, a sigla do partido, aliás, e o nome do fiscal. Essa é a única identificação. A única identificação. Esses crachás vão ter a rubrica da Justiça Eleitoral e somente esse tipo de identificação. Propaganda mesmo, esses fiscais, eles não podem, nem vestuário padronizado. Todos com a cor de camisa que identifique a legenda do seu candidato. Isso também não é permitido. O cidadão ir votar com a bandeira nas costas, por exemplo, pode caracterizar uma camiseta, uma vestimenta também, né? É que a bandeira, ela entra naquela manifestação silenciosa. Se ele entrar com uma pequena bandeira, essas que nós vemos de 1 metro, abraçado nela e silenciosamente, não há problema. Mas ficar balançando a bandeira aí já... É importante que o eleitor vá votar
despreocupado, porque se você leva uma bandeira, por exemplo, ele vai ter que votar, ele vai ter que voltar para casa, porque se ele começa a conversar com um, com o outro, já pode caracterizar. Então, quem quer ficar tranquilo, sossegado, vai votar tranquilo, sem nenhuma identificação. Acho que esse é o mais importante. É né? o mais importante. A campanha que tinha que ser feita já foi feita nesses 3 meses. Exato. O dia da votação é o final, é a decisão ali. O que não adianta tentar fazer de última hora, querer ganhar um voto a mais ali, que o eleitor pode arranjar confusão para ele. Terminando a eleição, o candidato vai se eleger e vai assumir seu posto. Mas o eleitor, que contraria a lei, ele vai ser o responsável por prestar esclarecimentos à justiça depois sobre eventual transgressão à lei. Agora, Carlos, fazer aqui só uma última observação aqui. Quem, por exemplo, é punido, vai preso por um crime que tenha infringido a lei, ele paga alguma cesta básica, tem alguma punição nesse sentido, ou só vai preso e depois é liberado? Paga, depende da pena prevista para aquele crime. Se for um crime de corrupção, por exemplo, que é mais grave, ele vai ser instaurado um processo e ele pode até ser denunciado por causa disso. Agora, a maioria dos crimes eleitorais é de pequeno potencial ofensivo. Alguns têm a punição até 6 meses, eventualmente até 1 ano, ou somente multa. Mas ele vai ser chamado judicialmente para explicar, prestar esclarecimentos para o juiz eleitoral sobre a conduta. E ninguém quer isso, né? Nem nós da justiça e tampouco o eleitor. Carlos, quero agradecer a sua participação aqui, muito importante para a gente orientar as pessoas aqui da região. A gente veicula aqui através da rádio, vai para outros municípios também, acaba ajudando. Depois a gente coloca também na página da internet, todo mundo vai poder ver, assistir, ouvir, né, tirar dúvidas. Então isso é importante. Eu queria agradecer e também queria parabenizar o pessoal ali do cartório eleitoral de Faxinal, a isenção, a imparcialidade de vocês. Eu tenho observado que todos que vão lá, independente da coligação, vocês prestam informação, faz aquilo que dão as orientações, né, para todo cidadão que precisa saber, para que ninguém cometa nenhuma irregularidade. Então, isso é muito importante. E a gente tem observado também que vocês têm feito além daquilo que é a obrigação, né, ajudando, colaborando, para que o processo possa acontecer dentro da naturalidade. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui e parabenizar a Justiça Eleitoral de Faxinal. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento. E se tiver também algum questionamento que não fiz, que seja importante, fica à disposição. Não, acho que tratamos bem dos principais assuntos do dia da eleição. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.